bom dia! Nós somos um grupo da Medicina Veterinária da Faculdade Unicid, Cruzeiro do Sul, e nós decidimos fazer um trabalho que é voltado para a conscientização de zoonose. O que é zoonose? Qual a importância da zoonose? Qual a importância de sabermos o que é, da saúde única? Nós vamos englobar alguns assuntos aqui que muitas das vezes sofrem alguns preconceitos, algumas doenças que sofrem preconceitos, sendo que as pessoas nem realmente sabem como funciona, de que forma prevenir. Às vezes nós já ouvimos alguns casos de pessoas que deixam seus animaizinhos por falta de informação. Então hoje nós queremos falar a respeito disso, da importância desse trabalho, e eu espero que consigamos passar as informações que nós obtivemos com esse estudo, a importância que teve na nossa vida para vocês. Então apresento aqui o nosso grupo, tem mais algumas pessoas, mas cada um na sua função, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada. Bom, então vamos lá. Nós já apresentamos a faculdade, já apresentamos a instituição e já dissemos o que viemos falar aqui hoje. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho, trazer algumas informações e saciar algumas dúvidas que nos foram apresentadas. Nós fizemos um questionário também, e muitas pessoas não sabiam nem o que era o termo zoonose, esse nome, essa nomenclatura, e nós levamos algumas informações, fizemos até um manual, que foi feito manuscrito, mas que nós imprimimos para algumas pessoas para ajudar essa desinformação. Mas vamos iniciar então o projeto falando um pouquinho das zoonoses, falando de algumas doenças, e vamos lá. A zoonose, o que é uma zoonose? Zoonoses são doenças que podem ser passadas de animais para humanos, de humanos para animais, ou os dois podem ser hospedeiros e transmitir entre si. Até aí tudo bem. Então vamos lá. Nós temos alguns assuntos, alguns tópicos que vamos falar nesse trabalho, que é a respeito das classificações, são 3 classificações de zoonose. Vamos falar algumas doenças, como a toxoplasmose, como a brucelose, vamos falar da raiva, mas também vamos falar de algo que pouco se fala, que é sobre a saúde única. Já eu chego nesse tópico, mas vamos lá. E sobre o bem-estar animal, que vamos dizer que é um dos principais objetivos desse trabalho. Explicar o motivo pelo qual você não precisa abandonar seu animalzinho porque ele está doente, ou porque talvez ele possa passar esse vírus, essa doença para você. Porque a forma de prevenir que não seja abandonar, até porque são seres vivos, eles têm sentimentos, sente dores, e nós devemos amá-los e respeitá-los como tal. Mas vamos lá. A anfixenose é a primeira das 3 classificações. A anfixenose são as doenças que podem ser passadas entre os humanos e os animais, para os animais, e os dos animais para os humanos. Então, os dois são hospedeiros e os dois podem ser agente infeccioso um do outro. Essa é a primeira classificação. A anfixenose é a primeira das classificações da zoonose. O que é a anfixenose? A anfixenose são as doenças que são transmitidas dos humanos para os animais e dos animais para os humanos. Então, os dois podem ser hospedeiros e a doença pode ser transmitida para os dois tipos. Os dois podem transmitir um para o outro quando são infectados. Temos o segundo tópico da zoonose, que é a antropozoonose. Como que funciona? As antropozoonoses, o hospedeiro são os animais e eles transmitem para os humanos. Nós temos um exemplo que vamos só falar sobre isso hoje, que é a brucelose. Vai ser mais específico, vai entrar um pouquinho mais na doença, mas é um exemplo de antropozoonose, que são os animais são os hospedeiros e passam para os humanos. Então, como a terceira classificação da zoonose, temos a zoantroponoses. O que são as zoantroponoses? É quando o ser humano é o hospedeiro e ele passa a doença para os animais. Então, está vendo como às vezes há muito preconceito em volta das zoonoses? Nós achamos que só os animais podem transferir,
pode nos acometer doenças. E muitas das vezes nós mesmos podemos passar essas doenças para eles. Então vamos quebrar um pouco esse tabu, quebrar esse preconceito. E um dos exemplos é a esquistossomose, que também falaremos. Mas queria deixar claro que essas são as 3 classificações. Então eu tinha falado para vocês da importância da saúde única. O que é a saúde única? É quando é unido a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Todas unidas em pesquisas, todas unidas em prevenções, todas unidas em curas, todas unidas em falar e conscientizar a população. Quando se tem a união das 3, então podemos dizer que é uma saúde única. Já que nós entendemos agora há pouco que as zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para humanos, humanos para animais, e os dois podem ser hospedeiros. Se os dois podem ser hospedeiros, como é que trataríamos somente saúde animal? Como que ficariam os humanos? Ou como seria se tratássemos somente saúde humana, esquecendo dos animais, ou somente saúde ambiental? Não daria certo. Então, nós temos que juntar, elas se interligam para que possamos achar essas doenças, para que possamos evitar também degradação ambiental, para que possamos também abordar assuntos relevantes, para que possamos evitar, como posso dizer, doenças espalhadas por aí sem que sabemos qual a importância, como que funciona, como pode ser curado. Então, nós evitamos muita coisa quando as saúdes são unidas, quando há estudos unidos, quando há pesquisas unidas. Então, nós conseguimos ter um monitoramento melhor e um controle de ameaça à saúde pública. Bem, eu sou o Luiz, eu vou apresentar um pouco sobre a toxoplasmose, que é acometida pelo Toxoplasma gondii e também é mais conhecida popularmente como a doença do gato. Ela pode ser contraída pela ingestão de oocitos presentes em água contaminada ou também pela ingestão de carne com cistos do parasita, que a carne estando mal cozida ou crua. Os gatos são assintomáticos da toxoplasmose, mas em caso de infecção severa, eles podem apresentar febre, letargia e dificuldade respiratória. E os humanos acometidos pela toxoplasmose também, na maioria das vezes, são assintomáticos ou apresentam alguns sintomas leves como febre, mal-estar e gânglios linfáticos aumentados. Mulheres grávidas pode levar também a transmissão congênita, levando a malformações fetais, aborto ou a morte. E também é algo que muitas pessoas falam quanto à toxoplasmose, que as pessoas que têm gato em casa têm que ou doar ou abandonar o gato, para não passar essa doença para as mulheres grávidas. Só que isso é um mito, praticamente, porque ela só vai ser acometida pela doença se ela ingerir as fezes ou se ela entrar em contato com as fezes do animal infectado. Isso também se encaixa pelo fato de que a menor taxa de incidência é a transmissão pelo gato, porque na maioria dos casos ou é pela carne crua, mal cozida, ou pelos vegetais plantados. O diagnóstico da toxoplasmose é feito através de testes sorológicos que detectam os anticorpos contra a toxoplasma gondii. Então, frisando novamente, não é necessária a doação dos gatos com medo de contrair o toxoplasma. Bom dia, eu me chamo Graziele e eu vou falar um pouquinho sobre a raiva, ou conhecida como doença do cachorro louco. O agente etiológico da raiva é o lissavírus, da família Rhabdoviridae. E essa é uma doença que ela é transmissível através da mordida, lambedura ou quando o animal contaminado arranha o outro na região da mucosa dele. O ciclo dessa doença acontece da seguinte forma: quando o animal contaminado pelo vírus, ele tem contato por briga ou até uma brincadeira com a mucosa de outro animal arranhando ou mordendo, a saliva desse animal contaminado, ela entra em contato com o animal e quando o vírus entra na corrente sanguínea, ele cai no rabinho, pela medula, e quando chega no cérebro do animal, ele se espalha. O vírus se multiplica no cérebro e acomete vários outros tecidos, por exemplo, as glândulas. Lembrando que a raiva é uma doença 100% fatal e que em animais acontece em 3 etapas.
fica confuso e desorientado. A segunda, furiosa, onde ele começa a ter as primeiras tendências a morder, a agressividade, se isola dos seus tutores ou de outros animais que convivem junto com ele. E a terceira, que é a mais saudável de todas, que é a silenciosa, que é onde o animal já não brinca, não interage, não quer ficar próximo de ninguém, não consegue comer, se alimentar, beber direito, não consegue fazer nada e saliva muito. Essa é a última etapa do processo da raiva. É uma doença que acomete humanos e animais, como eu já disse. Em humanos, são sintomas como convulsão, os membros não respondem da forma como deveriam, os 5 sentidos ficam hipersensíveis. E a forma mais eficaz de prevenir contra essa doença, que é muito rápida, é você levar constantemente o animal ao veterinário, aplicar as principais vacinas nele, manter a carteirinha de vacinação sempre em dia. E se você perceber qualquer sintoma, comportamento diferente no animal ou em algum parente próximo, levar na hora para um responsável da saúde. E animais silvestres também é bom tomar um certo cuidado na hora de alimentar, manusear um animal silvestre, como um macaco, morcego, fazer isso sempre com um profissional ao lado, para não correr um risco. E sempre ficar atento, alerta, pesquisar sobre, que é uma doença que está sempre muito próxima da gente. Por ser uma doença muito rápida, muitas vezes o diagnóstico é dado depois do óbito do portador da doença. Mas existem 2 exames laboratoriais que é capaz de descobrir caso você tenha. Um deles é o líquor da medula, ou a raspagem de pele, e o exame microfluorescência. E com os cuidados e a prevenção certa, o nosso último caso de raiva foi há 2 anos. Por isso que é muito importante manter sempre a vacinação em dia e os cuidados corretos. Então, é isso aqui. Eu vou falar um pouquinho também sobre a brucelose, que o agente etiológico dela é a bactéria do gênero Brucella. Ela é transmitida pelo contato de animais infectados ou pela ingestão de produtos animais contaminados, como por exemplo o leite não pasteurizado. Ela afeta humanos, provocando febre, dores articulares e musculares, além de sintomas tônicos. E também os animais levam a aborto, inflamação nas articulações e infertilidade. Nos humanos também pode gerar febre intermitente, sudorese noturna e fadiga. O meio de prevenção da brucelose envolve a pasteurização de leite para consumo. Para as pessoas que trabalham nessa área, o uso de EPIs. E nos animais é a vacinação. E na brucelose, o diagnóstico precoce é muito importante nas regiões em que a doença é endêmica. Obrigado pela atenção e esse foi a minha parte sobre a toxoplasmose e brucelose. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisinhas a respeito dessas doenças que muitas vezes nos acometem no nosso dia a dia, que a gente sempre acha que não vai chegar na nossa casa. Mas, infelizmente, pode chegar de algumas formas que muitas vezes a gente nem sabe. Como o Luiz falou, muitas vezes através de carnes mal passadas, através de falta de higiene com os legumes, ou a rábida também através de vacinação, falta de vacinação. Então, a importância da prevenção, a importância de você dar uma atenção maior aos seus animais. E quanto a isso, eu queria falar um pouquinho sobre o bem-estar dos animais. O que é o bem-estar dos animais? Porque se eles são seres vivos, eles sentem. Se eles sentem, eles precisam de segurança, eles precisam de alimentação, eles precisam de hidratação, eles precisam de carinho, de amor, mas eles também precisam de prevenção. E uma das coisas, quando a gente pega um animalzinho, é nós pensarmos assim: ele vai sobreviver, ele vai viver no mínimo aí uns 10 anos. Então, você tem que pensar nos seus compromissos a longo prazo. Porque se você pega um animalzinho para uma criança, as responsabilidades, as funções da criança mudam. Então, quando é criança, fica mais tempo em casa, consegue dar uma atenção maior. Quando fica adolescente, por exemplo, já tem trabalho, já tem escolas. Quando cresce, tem trabalho também, tem viagens. Como é a sua rotina para pegar um animal? Qual é a sua rotina? Você vai conseguir adequar ele à sua rotina? Porque você não vai poder se esquecer dele depois. Então, já falei que os animais são seres vivos, a importância deles, a alimentação. Não se esqueçam, tenha uma ração que seja de qualidade, ou se for alimentação natural, que seja de qualidade, mas que siga
os passos nutricionais, que muitas das vezes está escrito até mesmo na parte de trás do saco de ração. Tem a quantidade, tem como que deve ser dado, quantas vezes ao dia. O seu animal sente fome e ele precisa ser alimentado da forma correta. Identificação. Muitas pessoas não sabem. Existe algo chamado RGA. O que é RGA? É como se fosse um RG nosso. É um registro dos animais. Então ali vai ter a data de nascimento, vai ter a raça, vai ter a coloração e vai ter também, uma das informações também, a vacinação. E quando você for andar com o seu animalzinho, quando você tiver um animalzinho, sempre lembre de colocar uma coleirinha com o nome, com a identificação dele, com o seu telefone, para que não tenha perigo de você acabar fugiu ou se perdeu, ou algo do tipo, e não tiver informações necessárias para conseguir pegar esse animal de volta. Então, se seu animal ainda não tem esse RGA, ou não tem essa coleirinha de identificação, coloque, vai atrás, porque é importante nós conhecermos mais e mais os animais. As despesas e orçamentos. Quem tem animal sabe que a despesa é alta. Por quê? Porque de uma criança seria alta. Agora, de um animal também. Já que nós pensamos na alimentação, já que nós pensamos no veterinário, já que nós pensamos muitas vezes na vacinação, temos a vacina pública, mas também muitas das vezes nós preferimos dar no lugar particular. Também tem a segurança, também tem a caminha que você tem que deixar lá, os brinquedos. Então, quando você tem um animal, você tem que ter um orçamento para poder sustentá-lo. Compatibilidade, eu acho que entra também bastante no consenso familiar. O consenso familiar, você pega um animal, se você mora com outras pessoas, você tem que ver se aquelas pessoas também vão querer ele. Porque, como nós dissemos, ele é ser vivo. Então ele sente desprezo, ele sente o amor, ele sente agressão. E nós temos que entender que outras pessoas talvez não gostem do animal ou não queiram a presença desse animal. Então, que você tenha essa compatibilidade, ver se realmente entra também naquele quesito. Se você vai ter tempo para sair com ele, se ele é um animal muito agitado, porque sabemos que tem raças que são muito agitadas. Elas precisam ser levadas para passear, precisam ser levadas no parque. Qual é o seu ritmo? Qual é o seu modo de vida? Você é ativo ou você é aquela pessoa que gosta de ficar um pouco mais em casa? Melhor pegar então um animal que seja um pouco mais sossegado. Ou aí, por exemplo, uma raça que nós sabemos que é uma raça bastante elétrica, é o Golden. O Golden é um cachorro lindo, mas ele é uma raça elétrica, ele precisa de atenção, ele precisa ser levado para passear, ou cachorros de raças grandes principalmente. Então, vê se bate com o seu modo de vida. A saúde seriam as vacinas, seria o caso ele tem algum sintoma de algo, você levar para o veterinário, ele está passando, uma vez no ano, ele tem que tomar suas vacinas tudo certinho, tem que sempre ter um acompanhamento. Conforto é a sua residência, então ele precisa ter esse conforto e segurança, são bases para ter um animal feliz dentro de casa, que ele se sinta confortável, proteção e educação positiva. Você não precisa agredir o seu animal para que ele te respeite. Ele vai sentir medo de você. Então, dê uma educação positiva para o seu animal, leva ele, ensina ele com paciência. Paciência, todo mundo aprende com paciência. Então, ensina ele com paciência, dê recompensas que seja, mas evita agressões, porque não é necessário. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a vacinação. A vacinação em cães, como funciona? De 6 a 8 semanas da vida de um cão, existe a vacinação que você tem que dar em formato de 3 doses. A primeira dose é das 6 a 8 semanas, que é a V10. Então, ela vai combater algumas doenças que já acometem filhotes. Seria a sinomose, que seria a parvovirose. Então, tem algumas doenças que muitas das vezes, tem algumas cepas que muitas das vezes acometem esses filhotes. Depois de 12 semanas, nós temos que dar a segunda dose da V10, que vai acometer essas doenças, e temos a gripe canina, que pode ser dada nas 12 semanas. Lembrando que esse calendário de vacinação, nós pegamos de um fabricante de uma marca um pouco mais famosa, e só que cada veterinário vai acometer com um calendário.
Lembrando, as mais importantes é a V10 e a antirrábica. São as mais importantes. As outras vacinações são de preferência do veterinário dar ou do tutor. Mas a segunda dose da V10 tem que ser dada com 12 semanas, 4 meses. E caso você tenha, caso você queira prevenir um pouquinho mais o seu animal, então você pode dar até a gripe canina também, que vai combater algumas influências, vai combater alguns tipos de vírus. Depois de 16 semanas, você vai dar a terceira dose da V10. Teria também, se você quiser, a gripe canina, tem a da Giardia, e paramos, tem a Ciardia e tem a antirrábica. Então, a terceira dose da V10 é dado a antirrábica junto. Depois, a partir de 16 semanas, uma vez ao ano, você vai dar a V10 ou a V8. Qual a diferença da V10 para a V8? A V8, ela tem, se eu não me engano, são duas, como posso dizer? A V10 tem duas formas de combater um pouquinho mais a leptospirose, as doenças que cometem a leptospirose. Então, as variações de leptospirose. A V10 tem duas variações a mais, a V8 tem duas variações a menos. Porém, essas variações não estão dentro do Brasil. Então, se você der a V8 ou a V10 e não levar o seu cãozinho para fora do país, provavelmente ele vai estar bem guardado. Mas é sua preferência também. Então, essa é a vacinação. Todo animal deve ter a sua carteira de vacinação, com as vacinações todas certas, onde o veterinário assina, onde é marcado lá o dia que foi dado, a dose que foi dada, o que foi dado, para que possa haver essa prevenção. Da mesma forma que tem o cão, também tem para os gatos. Os gatos, de 6 a 8 semanas, dá a primeira dose da V4, que também vai combater algumas doenças que acometem filhotes de gato. Com 12 semanas, você vai dar a segunda dose da V4, que é a dose de reforço. E a partir de 16 semanas, você vai dar tanto a V4 como a antirrábica junto. Então, com 6 a 8 semanas a primeira dose, com 12 semanas a segunda dose, e a partir das 16 semanas você vai dar a terceira dose. Depois vira um ciclo anual, igual ao cão. Vira um ciclo anual, onde tem que haver o calendário de vacinação deles. Para que, se você for levar ele para viajar, você tem que saber, você tem que ser apresentado. Você tem que saber se ele está prevenido de alguns tipos de doença. É necessário. São os orçamentos. Entra na parte do custo do orçamento e é necessário. E com isso, estamos finalizando o nosso trabalho. E nós temos um QR Code, onde você tem acesso a esse manual completo. Se você quiser, nós deixaremos também no link do vídeo, vai ter esse QR Code, onde você vai poder ter acesso a esse manual completo. Bom, também fizemos um manual escrito, impresso, onde ficou lindo. E ficou muito explicado, muito bem explicado, cada doença, cada detalhe, tudo que a gente apresentou nesse trabalho, a importância da prevenção, a importância de nós estarmos atentos, a importância de quebrar preconceitos e tabus. Lembrando, você não precisa se desfazer de animais, você não precisa se desfazer por prevenção. Não precisa. O Luiz falou bastante sobre isso e eu espero que tenha realmente passado essa informação para todos vocês. Então, esse é o nosso manual, nós já entregamos para algumas pessoas que nos pediram, nós fizemos algumas apresentações também, mas está aqui tudo certinho, cada parte do manual, como que você previne, o que são as doenças, a forma de contágio, o diagnóstico, quais exames devem ser feitos. Aqui nós também vamos ter, da mesma forma que tem aqui, tem esse manual aqui, que vai ser no QR Code, vai ter também as vacinações que tem que ser dadas a respeito do RGA. Então, fique atento e eu espero que nós tenhamos deixado para você essa informação e uma boa compreensão. Nós agradecemos pela atenção e tenha um ótimo dia.